Capítulo 6. Desajustes causados pela omissão. De volta ao seu castelo, o barão ia menos disposto do que viera. A ideia de que Lívia houvesse cometido tão grave crime obscurecia-lhe a razão. E se a condessa tivesse morrido? Um arrepio de horror percorria-lhe o corpo. Entretanto, como evitar nova tragédia? Como defender Marguerite da maldade e do ciúme de Lívia? A necessidade de enclausurá-la era evidente. Contudo, e a sociedade? Como explicar? E a corte? Haveria de dar um jeito em tudo. Afinal, ela era uma criminosa. Precisava pagar. Pagaria. Quando chegou, a noite já havia descido. Imediatamente dirigiu-se à procura de Lívia, que em seus aposentos preparava-se para o jantar. Vendo-o entrar, violenta emoção a dominou. Pressentiu que ele sabia de tudo. Aqueles dias de incerteza e de insônia haviam marcado o belo rosto de Lívia. Estava pálida e seus olhos refletiam certa agitação, enquanto que as mãos não conseguiam suster entre os dedos nem o pequeno lenço de linho que caiu ao chão. A uma ordem a camareira afastou-se e o barão cerrou a porta correndo o ferrolho. Procurando controlar-se, a baronesa alçando a cabeça inquiriu com certa ironia: a que devo o privilégio da tua visita? Precisamos conversar. Senta-te. Foi com alívio que Lívia procurou a cadeira. As pernas tremiam, temia cair. Gustavo permaneceu em pé e parando em sua frente com um olhar acusador perguntou: por que tentaste contra a vida da condessa de Ancor? Lívia, apesar de esperar pela pergunta, estremeceu. Devia negar? Devia confessar? Até que ponto ele conhecia a verdade? Vendo sua indecisão, o barão aproximou-se ainda mais e, sem poder conter-se, acusou: foste tu! Foste tu! Assassina! Assassina! Lívia levantou as mãos como que querendo afastar de si uma visão de horror. A voz extinguiu-se na garganta como que estrangulada. Impiedoso, Gustavo quase encostou o rosto no rosto de sua mulher. Com voz carregada de ódio continuou: alma negra! Mulher perversa! Assassina! Tua vida não valeria nada neste momento se ela tivesse morrido. Meu ódio, meu despreza, hão de perseguir-te até o fim dos teus dias. Lívia sentiu que tudo girava ao seu redor, enquanto que seu rosto pálido contraía-se em rito doloroso. Caiu redondamente no chão. Gustavo assustou-se realmente. Lívia estava transfigurada. Manchas arroxeadas tingiam-lhe a face branca, enquanto que uma espuma viscosa saía-lhe pelos cantos da boca cerrada. Fui longe demais, pensou ele. Se ela morrer? Movido pelo remorso, puxou o cordão chamando a camareira, e correu a abrir a porta, ordenando assim que ela surgiu: a baronesa está mal, chama o cocheiro imediatamente. Enquanto a serva saía esbaforida, Gustavo carregou o corpo hirto da jovem esposa, estendendo no leito alvo. Pegou um copo de vinho e procurou fazer com que Lívia sorvesse algumas gotas. Contudo, dentes cerrados, não conseguiu fazê-la sorver nenhum gole. Lívia, Lívia! Na verdade, excedi-me. Perdoa-me. Perdoa-me. Mas a baronesa não lhe podia ouvir as palavras entrecortadas e aflitas. Seu corpo permanecia lívido, lábios roxos, manchas roxas nos braços e no pescoço. Boca cerrada sem a mínima expressão de vida. Só o peito arfando fracamente. Demonstrava que ainda estava viva. Assim que despachou o cocheiro à procura do médico, sentou-se ao lado do leito com ansiedade estampada na face. Quando o velho doutor Villefort chegou, com a serenidade estampada na face e a paciência que só os que se habituaram a tratar face a face o sofrimento humano possuem, sentiu-se mais amparado. Sem nada indagar, o médico examinou a enferma cuidadosamente, tirou da maleta uma comprida cânula de borracha que cuidadosamente inseriu em uma narina da baronesa, derramando por ela algumas gotas de medicamento. Sentou-se ao lado do barão e com voz bondosa tornou: a baronesa sofreu uma emoção violentíssima. Está presa de comoção que, agindo no seu cérebro, provocou uma paralisação do comando orgânico. Comoção cerebral? Inquiriu o barão apavorado. Sim.
Confiemos em Deus. Aguardemos que a crise passe. Há risco? O médico permaneceu indeciso por alguns instantes. Esperemos-o. Melhor. Quando ela recobrar os sentidos, saberemos a extensão do mal. Pode morrer? Aguardemos confiantes. O senhor crê em Deus? Apanhado de surpresa, o barão estremeceu. Esse era um assunto de que não se ocupava muito. Creio que sim, foi a resposta evasiva. Pois é hora de pensar nele, volveu o médico com voz firme. Gustavo apavorou-se. Sentiu que o caso era grave. Que fazer? Orar? Mas ele nunca se lembrava de havê-lo feito. Obrigado à frequência de missas na infâncias assistira contrafeito indiferente. Não tinha nunca sentido a presença de Deus em parte alguma. Existiria ele? Pela sua mente perpassavam as ideias religiosas que esporadicamente tomara conhecimento, mas sem que elas pudessem naquele momento difícil dar-lhe conforto e serenidade. Envergonhado, tornou ao cabo de alguns minutos. Doutor, eu não posso. Não consigo orar. Eu não sei. O médico pousou a mão com carinho no ombro do barão. Sentiu-lhe a carência de compreensão. Conhecia-o desde a infância. Era amigo da família. Estimava-o, apesar de conhecer-lhe fundo caráter vaidoso e extravagante. Conhecia sua leviandade. Lívia confiava no velho amigo, contando-lhe o desapego do marido. Há muito receava que o drama daquele lar se agravasse. Contudo, o que teria acontecido? Era evidente que a baronesa encontrava-se doente. Há dias viera vê-la, notando-lhe o abatimento e a depressão nervosa. Temia um desfecho pior. Algo acontecerá com ela, que ele desconhecia. Algo que a reduzira à triste condição de precariedade física. Para falar com Deus através da oração, não é preciso fórmula alguma. Deixai que vosso pensamento fale e Deus, que tudo vê, e tudo sabe, saberá vos ouvir e ajudar-vos. O barão nada disse, mas um arrepio de terror invadiu-lhe o coração assustado. Deus teria visto tudo quanto ele havia feito? Saberia que ele era o culpado do estado da esposa? Não teve ânimo para pensar em Deus. Incomodava-o a ideia de que alguém pudesse saber tudo quanto havia feito e, principalmente, o que planejar em relação à reclusão de Lívia. Baixou o olhar confundido, simulando um recolhimento que estava longe de sentir. O medo, o remorso, já se misturavam aos seus sentimentos atormentando dolorosamente. Durante muitas horas a situação não se modificou e Gustavo, vendo que já começava a amanhecer nos albores dos primeiros raios de sol, não sabia ainda se o novo dia lhe traria a força da vida ou o pesa da morte. O médico não podia definir se Lívia sobreviveria ou não. Nina estava profundamente emocionada. Todo o passado se encadeava. Frente aos seus olhos marejados e só agora começara a entender outras tantas coisas que Dante jamais pudera imaginar tivessem ocorrido, mais do que nunca, conhecendo a tragédia de Lívia, sentia-se culpada por ter se omitido, por não ter procurado compreender e perdoar, por não ter acordado a tempo a fim de evitar tão dolorosas consequências. Sempre havia ignorado o passado em toda a sua extensão, mas agora que começara a vê-lo por inteiro, uma ânsia incontida lhe acudia ao coração. Ânsia de saber de tudo. De enxergar tudo. De arrancar a venda da ilusão e ir ao fim de tudo, para depois, só depois de conhecer toda a extensão da verdade, poder estabelecer novos rumos. Recomeçar. A pausa que se fizera na tela de rememoração como que para permitir ao espírito de Nina que se edificasse com a verdade, iluminou-se de novo, indicando que a volta ao passado ia continuar. Capítulo 7. A recuperação de Gustavo de Varenne. Na tarde ensolarada de junho, Geneviève servia apetitosa merenda aos seus dois filhos. Gerard completará 5 anos e Caroline 3. A jovem mãe sorria feliz observando os filhos queridos. Eram lindos e saudáveis. 5 anos tinham decorrido do atentado que Marguerite sofrerá e o conde de Ancourt jamais pudera saber quem tinha sido seu autor.
Conformara-se com o tempo a deixar impune o culpado, vendo que a condessa refizera-se completamente, continuando a ser a mesma mulher festejada e bela. Genevieve também prazerosamente procurava esquecer essas dolorosas reminiscências, porquanto considerava a moléstia de Lívia como punição do seu crime. A baronesa jamais se havia recuperado por completo da crise sofrida. Nunca mais a vira depois do ocorrido, porém, informara-se de sua saúde amildadas vezes pelos criados, e soubera que ela, após demorado tratamento, andava com extrema dificuldade, quase se arrastando. Sabia ainda que sua beleza afanara-se na magreza extrema e na palidez constante. Vivia apavorada, em permanente angústia e por vezes esquecia-se até do próprio nome. Em outras ocasiões, era acometida de depressão extrema, recusando alimento com obstinação. Jamais saía do quarto e seu olhar apenas abrandava-se quando lhe levavam o filho que adorava. A presença do pequeno tinha sempre o condão de serenar-lhe o semblante infeliz. Genevieve soubera também que Gustavo desvelara-se em atenções para com a esposa enferma. Compreendeu-lhe o gesto e em seu coração generoso viu sublime perdão numa atitude ditada pelo sentimento de culpa se pelo remorso. Conhecendo as atitudes do barão em relação a Lívia, Genevieve sentiu que sua repulsa por ele diminuía. Gustavo nunca mais fora à casa do cônjuge. Ancore Genevieve entendia que certamente nada houvera entre ele e sua mãe. E, se algo houvera, eles se tinham penitenciado. Tudo voltará ao normal em seu lar e eram felizes. Naquela tarde, sentia-se particularmente alegre. Talvez fosse a beleza do dia que se findava ou talvez fosse a própria alegria dos filhos que enchiam o ar de risadas e ditos jocosos. Nada prenunciava a iminente dor que desabaria sobre aquele lar tão feliz. Mas a vida tem suas razões e o destino dispõe das criaturas colocando-as à prova no cadinho da terra. Genevieve ouviu ruído de patas de cavalo. Visitas. Aquela hora. Quem? A carruagem parou na alameda principal e logo após a fisionomia pálida de Gustavo de Varenne auscultava com ansiedade o rosto curioso de Genevieve. Senhor barão! Exclamou ela admirada, a que devo a honra da vossa visita. Sinto incomodar-vos, senhora, mas aconteceu um acidente. Encontrei-o Marquês caído na estrada. Está desacordado. Trouxe-o para cá. Vinde, senhora marquesa, precisamos socorrê-lo. Genevieve empalideceu. Gerard! Exclamou assustada. O que aconteceu? Deve ter sofrido uma queda. Encontramos seu cavalo a poucos passos da estrada. Oh! Meu Deus! Gemeu ela, onde está ele? Na carruagem. Vinde! Ambos dirigiram-se à carruagem enquanto que a ama conduzia os dois pequenos para dentro da casa. Gerard estava pálido e não dava acordo de si. Com cuidado, dois servos o transportaram para seus aposentos enquanto que o próprio barão saiu em busca do Dr. Villefort. Genevieve estava assustada. Tentava reanimar o marido chamando e chegando-lhe o frasco de sais ao nariz, mas Gerard não reagia. Estava cada vez mais pálido e sua respiração a cada instante tornava-se mais fraca. Quando o médico chegou, nada mais conseguiu fazer. Gerard, vítima de hemorragia interna provocada pela queda, veio a falecer. Foram momentos de desespero e dor para Genevieve. Amava com ternura o marido que sempre fora amigo e bom. Era o companheiro que a deixava com 10 filhas menores para enfrentar a vida sozinha. Entretanto, a jovem senhora acreditava em Deus. Foi-lhe de grande consolo a presença amiga do Dr. Villefort, acordando em seu coração a responsabilidade das filhas, que sem pai, dependiam mais dela e também a confiança de que a vida continuava depois da morte. Dizia doutor, minha filha, não deveis chorar, a morte não é o fim, o corpo morre, mas a vida é eterna. A vida na Terra é um momento breve e todos nós um dia voltaremos ao mundo de onde viemos. Lá, estarão à nossa espera todos os que nos precederam e que nos amam. Acreditais realmente? Genevieve levantou para ele os olhos cheios de lágrimas. Por certo, minha filha. Deus